cinco R's? Na verdade, assim, a gente estava falando, as condutas que são clássicas, muitas vezes a gente vai errar, por tentativa e erro a gente acaba, mas tem coisa que a gente pode fazer com um protocolo que grande parte das vezes dá certo. Então, remover as tranqueiras. Remover as tranqueiras. O que é tranqueira? Então, açúcar refinado, gorduras, carboidratos refinados, farinhada, excesso de proteína gordurosa, alimentos industrializados. Tem muito estudo falando de espessante, conservante que tem uma alteração na microbiota, inclusive adoçantes também. Tem os estudos clássicos com adoçante. Com adoçante, né? Que já nem são tão novos. Então, tirar todas essas teoricamente toxinas para o paciente. Daí depois você precisa colocar, repovoar esse intestino, né? Então, como eu dei o exemplo, você olhando a assinatura, você consegue saber qual lactobacilo, qual probiótico você vai colocar. Se é um lactobacilo, se é uma bifidobactéria, dentro do que a gente tem hoje em dia, né? Daí você pode recolocar isso. Também recolocando aquela parte de enzimas digestivas que a gente já comentou, né? Você vai melhorando. Acerto enzima quase sempre vai. Sempre um bom fator você ajudar a digestão. Porque por mais que o paciente não tenha nenhum sintoma gástrico, se ele tem gases, é porque também a digestão dele não tá tão legal. Né? E aí, assim, essa hora do reinoculate, que é o nosso ponto de dificuldade. Muitas vezes a gente precisa trabalhar a escolha das cepas, né? E esse volume que, vamos fazer um período determinado grupo, e aí a gente vai vendo até a melhora dos parâmetros laboratoriais e da sintomatologia. Eu acho que até o principal, hoje em dia que a gente não pode pedir exame para todo mundo disso e não tem tão disponível, assim, os sintomas do paciente. Se a clínica dele melhorou, a gente já fica bem feliz, né? Porque são pacientes que sofrem bastante com desconforto, aqueles de síndrome do intestino irritável. Você recebe muito paciente o quê? Síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, e daí os obesos que entraria também, né? Numa disfunção de microbiota inflamatória. Inflamatória, daí essa mais crônica, né? Que a gente também consegue mudar e ajudar bem o perfil. Você vê essa coisa da síndrome fúngica, que alguns nutricionistas, até tem nutricionista que tem um livro escrito sobre isso, né? Acho que é a Denise, falando um pouquinho desse hipercrescimento de fungos. Você já viu isso na tua rotina, isso sendo falado em literatura? Então, em literatura, os fungos, eles são até bem protegidos, assim, eles fazem parte do equilíbrio ali do intestino. Não pode, por exemplo, se uma paciente tem candidíase de repetição, é porque provavelmente ela está com uma desbiose e aquela cândida foi crescendo ainda para lugar que não devia, né? Porque aquilo também está no intestino. Mas hoje em dia tem uns estudos falando dos fungos que eles fazem parte daquele equilíbrio ali intestinal, né? Então, são colaboradores que se desequilibrar, como as bactérias também, vai dar gases, no caso vai dar candidíase, né? Como você vê essa história, por exemplo? Às vezes o paciente vem, ele me pergunta sobre, Vânia, eu ganhei um kefir, né? O que a gente pode pensar? Como é que você está vendo isso? É uma coisa assim... Não, eu acho bem legal. O kefir tem uns estudos... O problema, assim, pra tratar... estudo de kefir em câncer, né? Tem estudo legal, só que o problema é que a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, não tem um padrão. O que eu falo pro paciente é exatamente isso. Então, eu não sei existe uma questão... desse kefir, nem sempre ele está numa procedência, numa condição que te dá o benefício real sem a gente inserir riscos de uma qualidade que foi distorcida pelo processamento, pela produção. Tem que ser muito cuidadoso. E mesmo que seja muito cuidadoso, não existe... Já fizeram alguns estudos, mas cada bolinha lá, como chama? Cada kefir, ele tem uma combinação diferente de probióticos.
Mas no fim ele é bem completo, porque ele tem fungos também. Então isso é um dos diferenciais. E como eu falei, os fungos também são importantes para o equilíbrio intestinal. Então quando eu falo, não, esse kefir tem fungo, eu até erro, hein, gente? Olha aí que coisa. Não, ele tem... eu falo, olha, melhor não, porque às vezes vem um pouco de fungo. A gente não pode esquecer que os fungos são interessantes. Por exemplo, o Saccharomyces boulardii é um fungo que ajuda a controle de diarreia e tal. Então, eles são interessantes, assim, pra colocar no meio. Então, no pool, no pool ali, no equilíbrio, né? Mas a gente não tem noção exatamente do que tem lá. Então, para eu corrigir alguma coisa, vai ser difícil dar o kefir, porque eu não sei o que eu tô dando exatamente. Mas ele é completinho, tem diversas cepas diferentes de... E aí, assim, eu vejo, tem alguns médicos hoje, dentro de uma linguagem mais tradicional, agora eles estão abrindo esse conceito, e aí nossa, então, dê alimentos fermentados, ajude com alimentos fermentados, aí a gente fala um pouco do iogurte, das questões que são nutricionais, dos kombuchás, né, dos chás fermentados, e aí fica uma coisa que às vezes passa por um modismo, mas que não está criterioso. Então, porque agora o assunto ficou muito popular, a gente começa a jogar um volume de informações, a gente fala, está um pouco atrasado e ao mesmo tempo vem com uma coisa que se populariza, mas sem critério. Isso é complicado porque, por exemplo, se eu pego um paciente que tem aquela assinatura microbiana com um aumento de Firmicutes e de repente no iogurte ou no kombucha tem muitos lactobacilos, vai piorar o caso dele, né? Lógico que esses produtos eles têm uma chance de colonização um pouco menor do que você dá um produto que tem uma quantidade... Porque, por exemplo, o kombucha ele nem considerado probiótico porque ele não tem as características para ser um probiótico, a quantidade exatamente de bactéria e tal. Mas lógico que é interessante para a saúde intestinal você consumir alimentos fermentados, que a gente consome há 100 mil anos atrás, os iogurtes, né? E foi assim a primeira pesquisa com iogurte. Nossa, então eles viam que a população, agora eu não vou lembrar de onde, consumia mais, acho que era búlgaro, sei lá. Acho que é por isso que veio bulgáricos, que consumiam mais iogurte e morriam menos de alguma coisa. Então, daí os pesquisadores chamaram a atenção. Nossa, mas o que será que tem nesse produto? E daí viram que era o bulgáricos, né? Que faz o iogurte. Então, é saudável, não é para não consumir. Eles não são produtos tão fortes que vai te desequilibrar. Mas precisa tomar cuidado com o excesso, né? Porque às vezes as pessoas consomem kombucha o dia inteiro, achando que vai até perder peso. Eu tomo 2 por dia. Mas até 2 por dia até ok, né? Talvez num paciente que tenha sintomas de ainda mais nesses pacientes. Piorar, né? Outra coisa que tem que chamar atenção para esses pacientes de síndrome do intestino irritável, que hoje em dia também está na moda adoçar com o xilitol, malitol, eritritol. E isso para eles vira um nossa, vira uma explosão. Inflável, né? Então precisa tomar cuidado também na hora que a gente for prescrever algum desses alimentos, prestar atenção que hoje em dia tem tudo, né? Esses tipos de adoçante. E aí, assim, os estudos com adoçantes mudando a flora intestinal, que foram colocados hoje como uma grande questão entre mudanças dessa sensibilidade, tanto hipotalâmica, gerando maior fome, essa vontade de comer doce. Então, como é que você vê essa interação entre adoçantes artificiais e centro de apetite e microbiota? Bom, eu sou bem contra os adoçantes artificiais, justamente porque eles promovem uma alteração na microbiota bem ruim. Tem um estudo clássico disso que mostrou até que alterava tanto a microbiota que os pacientes começavam a ficar mais resistentes à insulina com o adoçante do que com a própria glicose. Caramba! E por alteração da microbiota. Então, eu acho que o quanto puder evitar de incrível, né? Mas assim, gradativamente
Eu consumi bastante adoçante na vida, porque nasci na época que foi lançado o adoçante, né? Então, assim, não é que eu nasci, eu acho que na faculdade eu estava terminando medicina, acho que é endócrino, e lançava-se o aspartame na época. Então, assim, era a solução nossa da obesidade, do diabetes. Então, foi toda uma prescrição, a gente achou aquilo a melhor coisa do mundo. Então, eu vim dessa época. Nessa época foi o impacto também dos refrigerantes adoçados para as crianças que poderiam em si usar os sucos adoçados com aspartame, outros adoçantes, ciclamato e tal. Aí essa coisa foi aparecendo, que é o que eu falo, a gente tem momentos da medicina em que a gente julga um produto como uma resolução. Então não é assim, essas verdades transitórias, que é o que mais a gente vê em termos de desenvolvimento de tempo de uma experiência ser construída na linguagem de inserção, né, uma terapia que a gente imagina que possa ser boa para um paciente, e aquele grupo dali a 10 anos vai ser lido e nós vamos colher os dados de que aquela interferência não foi de fato boa. Então isso não quer dizer que a médica é boa, a nutricionista era sacana. Não é isso. Né? Existe um tempo e a gente não está fazendo experiências em humanos. Isso é extraído através de pesquisas, então tem dados de literatura que são lidos em estudos diferentes. Aí você ficou na França vendo isso, você fez a microbiota dos pacientes bariátricos e teu trabalho hoje é essa leitura da assinatura da microbiota em determinadas patologias na busca de inserção da melhor terapêutica possível, desde interferência nutricional, enzima, alguns fitoquímicos, uma interferência de modificação, às vezes até com antibiótico terapia, quando você trabalha com a equipe médica. E aí entendendo que nessa condição de leitura dessa assinatura, você pode modificar, mas tem uma tendência aquele paciente retomar o modelo disfuncional. Né? Então, essa insistência de estratégias para modificar essa microbiota é uma interferência contínua. Mas até estava lendo um estudo que saiu, a gente tem alguns enterotipos que descobriram, se não me engano são 4 enterotipos que a população... enterotipo quer dizer predomínio de algum filo na microbiota. Então, a população é dividida em uns 4 enterotipos. E teve um estudo que saiu recentemente que a cirurgia bariátrica, ela fez até a mudança de enterotipo de um indivíduo para o outro. A gente... E nesse estudo viu que isso foi permanente por um bom tempo. Olha. Então a gente consegue mudar, porque é uma das questões que me falam, mas se não dá para mudar, por que eu vou tentar mexer, né? Não, dá para mudar, sim. Você consegue mudar de patamar com alguma intervenção, mas é lógico, se ele volta exatamente para aquele estilo de vida, com aqueles alimentos, com as mesmas informações, daí provavelmente você não vai ter a mudança, né? Então a gente tem... E em relação à cirurgia bariátrica, que você perde parte da capacidade absortiva e aqueles alimentos vão entrar no trato digestivo, muitas vezes mal digeridos, não tem uma interferência negativa? Tem, aumenta bactérias inflamatórias. Porque eu vejo assim, é bom porque você modifica essas bactérias, as bactérias mais obesogênicas, você tem uma modificação. Mas para mim não parece muito lógico. Não é saudável, porque você faz um perfil, uma assinatura da bariátrica, mas com um tipo de bactérias mais inflamatórias mesmo. Então a tua conclusão é que a bariátrica aumentou o grupo de proteobactérias, que é mais inflamatória. Daí tem uma das vantagens que ele aumenta a riqueza de bactérias. Então, estranho, né? O intestino com maior riqueza é sempre melhor. Mas é estranho, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Elas que vão participar mais do processo digestivo do que as nossas enzimas gastrointestinais. E, claro, dependendo da forma como é feita essa bariátrica. Existem várias cirurgias. Isso também muda de cirurgia para cirurgia. Eu fiz a Y de Roux, que eu tô falando. Bypass. O bypass. Então, existe uma coisa que tá bom, você tem uma redução só do estômago, você tem uma composição,
Mas quando você determina a redução importante que você remove aquela parte intestinal que é responsável pelos hormônios que dão mais Saciedade. apetite, né, e que você vai ter lá as mudanças dos hormônios gastrointestinais, você tem um benefício da perda do apetite, mas você tem um malefício do processo de digestão que vai estar aquém, né? Mas por isso que é um dos pacientes que a gente tem mais que se preocupar com a digestão. Então a gente não imagina assim, fiz a bariátrica, agora tô ótimo, tô livre. Eu vejo muito paciente bariátrico que se entope de doce. Não, daí porque aí ele não quer modificar a dieta, ele só come menos, mas ele continua comendo o que ele gostava. Isso é um problema muito pontual. Eles têm uso de álcool excessivo e açúcar refinado. E daí eles ficam com uma mega desbiose, por isso que muitas vezes eles reganham peso, né? Tá. Então ganha peso e eu vejo muita coisa inflamatória. E vejo autoimune bastante. Então essa coisa, existe um benefício da redução dos mecanismos inflamatórios que geram doenças crônicas, que você fala, eu diminuí o número de adipócitos, as células de gordura, e isso sim traz um benefício global à saúde, mas nós temos uma modificação da digestibilidade e muitas vezes a putrefação bacteriana que vai trazer ali malefícios para a saúde, com substâncias produzidas pela digestão incompleta que vão ser tóxicas para a parte hepática, para a vesícula biliar. Exatamente. Por isso que acaba às vezes precisando também tirar a vesícula. Depois, né? Então a gente, no teu trabalho a gente precisa cuidar da alimentação do bariátrico. Precisa muito. Eu fiz algumas análises das pacientes que comiam mais fibra logo após a cirurgia, elas tinham maior benefício em relação à microbiota do que as que não comiam tanta. Você está falando de fibra, a gente fala de fibra solúvel e insolúvel. Eu explica fiz um pouco fibra total. O que é fibra solúvel e insolúvel? As solúveis são aquelas fibras que vão fermentar, né? Então, são os alimentos das bactérias. Então, foz, inulina, oligosacarídeos em geral. E as fibras insolúveis são as fibras que vão ajudar mais em peristaltismo, né? Então, de cereais integrais, as fibras que vão dar mais volume para as fezes e não tanto fermentar, né? As fibras são importantes as duas? As duas são importantes. Então, as insolúveis, elas melhoram o bolo fecal, melhoram o peristaltismo, e as solúveis, elas trabalham a riqueza como um pré-biótico, que é o alimento da bicharada. E aí a gente tem aí alcachofra, aspargos, chicória, aveia tem bastante também. A inulina é uma das fibras pré-bióticas, a biomassa de banana verde também é uma fibra pré-biótica. Resistente. O amido resistente, que tem vários trabalhos, né? Tem o Zian no mercado, aí a gente tem alguns produtos no mercado, mas em termos de manipulação e fórmula. Mas se você vai pensar em alimentos, você tem lá, eu vou me alimentar, eu vou pegar aqueles fiapinhos da alcachofra, ou vou usar a chicória, ou vou fazer uma mistura, né, de aveia, tem coisas que você pode trabalhar na nutrição, as saladas, os fiapos da laranja, os fiapos da tangerina, tudo isso também é fonte de fibra. Né? Aí a fibra é insolúvel, né? Aí fonte de pectina também, que é uma fibra, também atua como um pré-biótico, né? O que é pré-biótico? Alimento de bicharada, né? Alimento das bactérias que vão trazer um benefício para a saúde na maneira como esses alimentos podem colaborar com essas bactérias, regulando toda a proliferação de bactérias amigas, né? Muitas vezes quando você está mal ocupada e tem muitas bactérias, às vezes você dá o pré-biótico e elas também vão crescer, que é um problema da gente tomar excesso de pré-biótico, né? Então, exatamente. Aí usei um pré-biótico, de repente tomei um foz, um pozinho que me mandaram comprar, eu achei que ia ser bom,
tive uma distensão. Desregular seu intestino todo. Que aí você deu comida aos animais bandidos, né? Você dá Depende de quem mora lá. Então esse assunto, assim, eu falo que é um conhecimento é um mundo à parte, que a gente tá, assim, remando, a gente não sabe muito sobre saúde intestinal, a gente sabe que existe uma relação com uma série de doenças, isso já está catalogado na ciência, a gente tem um volume gigante de publicações. Como é que a gente conversa com essa microbiota? Isso é o segredo. Isso a gente tá Você tem aqui pra um pouco descobrir. mais desses segredos. Você tem um pouco mais, você evoluiu um pouco mais, até porque vai ser a sua defesa de tese, de tudo que você já trabalhou nesses anos. Mas você olha e a gente vai vendo o quanto é difícil trabalhar com essa informação, né? Eu falo que é um túnel, assim, que a gente vai... Você sabe do viroma, que são os vírus que infectam as bactérias e elas começam a agir de maneira diferente também. Então, se a gente começar a pensar nisso, daí... Eu vi isso, já andei lendo esse bem negócio. Interessante também. E aí, assim, também vi alguns trabalhos recentes com as alterações de permeabilidade intestinal como um marcador usando a zonulina. Envelhecimento. Então, você dosar a zonulina no sangue ou a zonulina fecal, alguns trabalhos mostram que no sangue é mais interessante, como um marcador de perda de integridade da parede, perda, né, dos mecanismos de barreira. E aí mostrando que aí a gente entra na teoria do inflammaging, inflama e envelhece. Então essa composição entre inflamações crônicas e perda de integridade da barreira intestinal, a barreira ela deve estar bem firme, bem aderida, intacta, né? Essas tight junctions, que é essas adesões entre célula a célula. São tipo uns cintos, né, que ligam uma célula na outra. É lindo isso, né? Uma estrutura proteica, então ela amarra uma célula na outra. Nossa, é lindo isso. Eu acho, toda vez que eu vejo esse negócio, eu falo, nossa, que negócio bem feitinho, né? Puta, negócio comprido, intestino gigante. Imagine, tem celulinha por celulinha. Celulinha amarrada, isso é muito louco. A gente tem em outras partes do corpo, né? Tem. Tem. O que mantém a integridade do nosso corpo é essa junção célula a célula. E muitas vezes o que a gente identifica quando você tem a quebra, você tem a oportunidade de perder a interferência que identifica aquele tecido como algo que tem uma comunicação íntegra. E você pode ter tumor também, né? Então, porque você perde essa ligação que coloca integridade. Eu sou um intestino, eu sou um fígado, eu sou uma pele, e cada coisa que você veio fazer neste corpo foi decodificada no período intragestacional. De uma célula, nós dividimos para vários órgãos, e aí essa informação é dada pela metilação, né, pelos modelos epigenéticos que a gente tem estudado, e também já entendemos que a gente não sabe muita coisa. Eu ando muito chateada nos últimos tempos, porque é muito triste a gente passar 35 anos estudando medicina e não saber nada. E cada vez que você vai estudar, você fala, putz, não sei nada disso, socorro! Então, assim, eu ando... quanto mais eu estudo, mais eu tenho noção de que a gente tem que ser humilde e que a ciência é uma condição, assim, de desafio contínuo. Medicina e nutrição hoje tem uma interferência muito forte em termos de conhecimento, né? Nós temos um conhecimento disponível, mas a velocidade desse conhecimento é, assim, muito mais rápida do que o nosso cérebro consegue administrar. Eu tenho tentado não enlouquecer, várias pessoas da clínica estão enlouquecendo, né? Assim, Luana está enlouquecendo, Ana Maria, você vai enlouquecer também. E a gente tem nosso principal ponto de equilíbrio é entender que existem modelos humanos únicos, né? Que essa linha do tempo de cada um, que é essa linguagem de pilotar a sua saúde conhecendo a si próprio, é o melhor ponto que nós podemos oferecer para cada paciente.
Então, no programa, que é o Pilotando Sua Saúde, vai ter uma área cérebro, uma área intestino, uma área de saúde infantil, a área das autoimunes. Então, nesse sistema, assim, tem uma equipe que está apoiando esse crescimento da clínica, né, que já mudou para Instituto Assali, e aí a gente tem trabalhado a linguagem de equipe multidisciplinar que trabalha com a medicina integrativa, medicina funcional, medicina do estilo de vida e na personalização. Individualidade bioquímica, medicina personalizada, é isso que a gente faz em todas as áreas. E você está em gut connection com a visão da interferência da microbiota na saúde do paciente em diversos setores. Você pode trabalhar em neurodegenerativa, a gente tem muito Parkinson com alterações, né? Tem. Então eu tenho visto muito trabalho de Parkinson com alteração de microbiota, a gente vê aumento de amônia, então é um mundo, né? É um mundo. Até de supercrescimento bacteriano, né? Relação com Parkinson, com doenças neurodegenerativas. Então, e essa é a nossa ideia, a gente precisa estudar, por isso que você está convidada a retornar à clínica para me ajudar a estudar bastante a microbiota. Tem perguntas? Eu caí e voltei agora, mas eu vi que tinha umas perguntas antes sobre alimentos fermentados também, né? Acho que a gente falou, né? Do assim, kombucha, do kefir. Aqueles vegetais fermentados. Kimchi. Não, como chama? Isso aí. Esqueci o nome. Alguém faz? Repolho à selga fermentada, kimchi. Kimchi, coreano. Seria o mesmo princípio. O mesmo princípio. São saudáveis para o nosso intestino. É difícil tratar algum desequilíbrio com eles, porque a gente não sabe o que está acontecendo, quantificar. Eles não são considerados um probiótico, mas são bem-vindos para o nosso intestino. Tinha perguntado também de contraindicações para os fermentados, mas eu acho que a gente já abordou aqui também, né? Sim. Com hipercrescimento, colo irritável. Então, quando a gente vai pensar em introduzir alimentos fermentados, assim, a gente falou do iogurte. É intolerante à lactose, vai ter hiperfermentação da lactose. É intolerante à caseína, tem, né, alergia alimentar, não é intolerante, tem alergia alimentar tardia à caseína. Né? Então, esses testes, eles individualizam cada vez mais a prescrição. O que a gente sabe é que se o paciente tem uma queixa digestiva importante, um paciente com diarreia crônica, pode ter Clostridium, pode ter uma doença de Crohn, uma doença inflamatória mais severa, ele merece uma pesquisa específica. Mexer em intestino não é simplesmente passar no supermercado americano e comprar um monte de probiótico nessa ilusão de que isso se consegue. Comprei um probiótico. Não, pelo amor de Deus, não pode, não é assim. E existem probióticos e cepas específicas. Estamos mexendo em imunorregulação, existe uma linha de probiótico específico. Então, estamos com um sangramento intestinal, um muco intestinal, deve ser pesquisado uma patologia autoimune. Né? A gente pode ter retocolite ulcerativa, pode ter coisas bem sérias aí, então não adianta a gente ter essa sempre expectativa. Tem que excluir as doenças mais sérias, né? E tem vindo muito câncer de intestino mais cedo também. Então isso é via dieta, e a gente fala é genético, epigenético, dentro do que é a noção do ambiente, do estilo de vida e da nutrição como fator de indução de câncer. Então, existem trabalhos lindos com a microbiota reguladora da proliferação, né, de células tumorais, tem papers lindos nesse sentido, mas a gente precisa prestar atenção o quanto a gente induz modificações celulares à medida que a nossa dieta é inflamatória, que tem excesso de carne, que tem gorduras aquecidas, que tem essa mistura de carnes com açúcares, né, com gordura saturada, gorduras pró-inflamatórias, e aí, nesse sentido, cada vez mais aquelas coisas, linguiça, salsicha, salame, carne, os pastéis, né, tudo isso. Tá com raiva dos pastéis. Não, gente, eu acho o fim, né? Uma coisa, eu acho incrível que sobreviva, né? Eu faço live toda semana, gente, viu ter desistido.
Não é? Falando mal dos pastéis. Não, eu falo muito mal de pastel. Assa o pastel, né? Põe assado lá naquela coisa. Mesmo batata frita, gente. Tem um artigo lá, não tem aquele artigo que é o clássico? Meat and Potato. Meat and Potato. Porque isso é o Whey, né? É o